Nessa história, o Luffy nunca comeu a Gomu Gomu no Mi. A partir daí, tudo começa a seguir um caminho completamente diferente. Como seria um Luffy que treina Haki desde criança? O Enel ainda seria um deus intocável? O Ace teria sobrevivido com um Luffy mais forte em Marineford? Se você quer ver como tudo isso poderia ter acontecido, fica comigo. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou o Pinho. Se você tem alma de um supernova, já senta o dedo no like. Mas se não despertou o seu Haki ainda, relaxa. Até o final do vídeo você decide. Agora vamos imaginar como seria se One Piece não tivesse o nosso querido Homem Borracha. Como que será essa história? Bora lá! E se o Luffy nunca tivesse comido a Gomu Gomu no Mi? Imagina só, em vez de virar um Homem Borracha, ele passa a vida toda treinando apenas Haki, desde criança, mudando tudo desde quando ele encontra a fruta pela primeira vez. Dessa vez, os piratas do Ruivo são um pouquinho mais cuidadosos. Em vez de deixar uma fruta super valiosa dando sopa por aí, o Shanks guarda a caixa onde ela está. E quando o Luffy, faminto e curioso como sempre, tenta abrir o baú, toma uma bronca. Nada de borracha, fim do Luffy elástico. Mas ele continua o mesmo. Apesar de não ter os poderes da fruta, ele ainda arranja briga com os ladrões da montanha, ainda é sequestrado e acaba no meio do mar. E claro, o Senhor da Costa ainda aparece. Porque nadar ele até sabe, mas não conseguiria fazer nada contra um rei do mar. Só que aqui vem a grande virada. Quando o Shanks assusta a criatura com aquele olhar absurdo, o Luffy volta pra terra cheio de perguntas. Como você fez aquilo? Aquilo era magia? Quero aprender também. E o Shanks, vendo que o garoto é insistente, decide ensinar o básico de Haki para ele se proteger. Começando pelos dois mais básicos, armamento e observação. Pode ser que ele até fale alguma coisa sobre o Haki do rei, supondo que o garoto tem esse talento por causa da família, já que o Shanks sabe quem são Dragon e Garp. Aqui surge uma dúvida muito interessante. Será que o Shanks ainda daria o chapéu pro Luffy, mesmo ele não sendo o futuro Joy Boy? Muita gente acha que o Shanks empolgou em dar o chapéu pro Luffy porque ele tinha comido a fruta, que ele seria especial e que ele teria uma conexão ou talvez a vantagem herdada de Joy Boy. Mas provavelmente ele ainda daria o chapéu pro Luffy. Afinal de contas, o Luffy ele tem todo aquele carisma, ele se parece uma pessoa muito especial, alguém que vai ser muito grande no futuro. Então vamos assumir que o chapéu ainda vai ser entregue pro Luffy e no final o Shanks ainda vai dizer: quando você se tornar um grande pirata, você me devolve esse chapéu. E então começa a jornada do Luffy. Imagina o moleque crescendo no reino de Goa, socando bandidos com punhos de Haki. O Garp ia ficar orgulhoso demais, ao ponto de talvez até treinar o neto pessoalmente. Isso mudaria muito o estilo de luta dele. Em vez de borracha, puro soco e porrada. Com o tempo, talvez ele até usasse alguma arma, como fazem o Roger e o próprio Shanks. Mas o foco ainda seria o combate direto. Antes disso, ele provavelmente despertaria o Haki do rei em algum momento marcante. Talvez aconteça numa situação de desespero total. Por exemplo, quando o Sabo morre. Seja como for, quando ele finalmente zarpar, já vai estar no nível de Haki que ele só alcança depois do time skip na história original. E a graça é que, sem a fruta, ele escapa de muita coisa no comecinho da jornada. Lembra que ele quase morreu duas vezes só porque caiu na água? Uma no Baratie, outra lutando contra o Arlong. Com essa versão do Luffy, isso não seria um problema. Ele nada numa boa e resolve tudo no braço, literalmente. Com o Haki do armamento, ele quebra espada, escudo, o que vier. E com o de observação, ele desvia de muitos golpes. Imagina o Arlong tentando morder ele e tomando só esquiva e socão, uma máquina. Mas a prova de fogo vem quando aparece o primeiro usuário de Logia, o Smoker. Na história original, o Luffy apanha porque não consegue tocar nele. Sem Haki só atravessa, mas agora ele dá porrada até o Smoker sair rolando. A luta muda completamente. Talvez até o governo fique mais de olho nele, porque derrotar um Logia no East Blue é algo muito relevante, sem falar que é um vice-almirante. E por falar em equipe, será que o Luffy ensinaria o Haki pro seu bando? Será que os chapéus de palha saberiam usar Haki desde o início? Provavelmente não. O Luffy não é aquele professor e tal, convenhamos, né? Ele não passa essa inteligência toda. Mas provavelmente tanto o Zoro quanto o Sanji, eles iriam querer aprender e talvez perguntariam alguma coisa e aprenderiam por conta própria. Ou seja, a tripulação ficaria muito mais forte do que a história original. Principalmente o Zoro, porque se a gente lembrar, o Zoro, ele vinha treinando muito, desde o início da obra até hoje. Ele é o que mais mostra essa ânsia por treino, por querer melhorar. Então provavelmente ele aprenderia bem rápido. E com tanto treino assim, eu fico me perguntando, será que ele conseguiria deixar a espada negra mais rápido? Seria algo bem interessante. E é com isso que a gente chega no primeiro desafio importante e mais complicado. Alabasta. Prontos para poderem enfrentar Crocodile. Na história original, o Luffy precisou de 3 tentativas para vencer o Crocodile. Foi espancado, quase morreu desidratado no deserto e só ganhou graças a uma mistura de insistência, sorte e ajuda dos outros. Mas agora que ele tem Haki, vai ser totalmente diferente. A maior vantagem dos usuários de Logia é justamente não poderem ser tocados. Mas com o Haki do armamento, o Luffy atravessa essa defesa logo no primeiro soco.
Crocodile pode até tentar jogar areia pra todo lado, secar um ambiente, criar armadilhas, mas ele não tá esperando por um moleque com haki aparecendo nesse ponto da Grand Line. Claro, não seria um passeio. Sem os poderes da borracha, o Luffy perde alcance, não pode enfilar o corpo, nem pode usar ataques como o Gomu Gomu no Bazooka. Ele precisa ir direto pro corpo a corpo, o que pode ser complicado com um inimigo que vira areia. E com o haki da observação, talvez ele nem precisasse lutar 3 vezes como na história original. Ia ser uma luta mais equilibrada e bem melhor também. Mas se ele conseguir encurtar a distância, o estrago vai ser grande o suficiente para salvar Alabasta. E aí vem o arco de Skypiea e um baita problema: o próprio Enel. Na história original, o Luffy ele só vence o Enel porque ele é imune aos poderes de eletricidade. Mas nessa versão a gente não tem o nosso querido Homem Borracha. Ou seja, o Luffy poderia simplesmente tomar um choque extremamente forte e simplesmente morrer. Então, se eles subirem com as mesmas armas que ele tem, principalmente o Luffy, com as armas que ele enfrentou o Crocodile, ele vai virar um churrasquinho celestial rapidinho. Mas é aí que a coisa começa a ficar interessante, porque essa luta seria o gatilho essencial para ele poder treinar um dos seus haki no meio da luta. Imagina ele sendo obrigado a empurrar o haki da observação ao limite, desviando de relâmpago, prevendo ataque, se esquivando por reflexo, forçando tanto que ele desperta o haki da observação avançado, podendo ver alguns segundos no futuro. E tem mais: como ele não tem uma Akuma no Mi, ele pode usar armas feitas de Karyoseki, sem ficar fraco. Isso significa que, se o Usopp inventar umas luvas ou soqueiras com esse material, o Luffy ganha um bônus monstruoso contra um usuário de fruta, inclusive o Enel. Outra possível arma seria o Dial, como o Aiper usou. Mas ele continua correndo risco de vida? Claro, um raio ainda pode fritar o cérebro dele se ele vacilar. Mas agora ele tem ferramentas para lidar com isso: o haki da observação avançado, o armamento forte e a chance de lutar com armas que normalmente seriam prejudiciais a um usuário de fruta. Ou seja, mesmo sem a sua habilidade de borracha, o Luffy poderia vencer o Enel? Sim. Seria mais difícil? Com certeza. Mas também seria uma luta muito mais épica. Mas como nem tudo são flores, a gente vai pro nosso próximo desafio: enfrentar Aokiji, o primeiro almirante. Na história original, ele toma um pau sem nem conseguir reagir, e mesmo agora com o haki, a coisa não muda tanto assim. O Aokiji é outro nível. Luffy pode até dar uns socos, quebrar uns pedaços de gelo, mas vencer muito difícil. Ele ainda não tá nesse ponto. Mas essa derrota é importante, mostra os limites, dá aquela sensação de ainda tem muito chão pela frente, porque a próxima luta vai exigir tudo dele. E aí vamos direto pra Enies Lobby. Quando a Robin é sequestrada e a tripulação enfrenta a CP9, o Luffy precisa de 2 upgrades pesados pra bater de frente com o Lucci, o Gear Second e o Gear Third. Só que nessa linha do tempo esses poderes não existem, então como ele vai fazer? Bom, talvez ele nem precise. Se o Luffy já tem haki no nível absurdo e o resto da tripulação também evoluiu ao ver o capitão em ação, talvez o Zoro e o Sanji derrotem os inimigos deles mais rápido e cheguem para ajudar o Luffy contra o Lucci. Um ataque em equipe com todos no auge pode ser o suficiente. Bom, no final eles vão conseguir salvar a Robin, eles encontram o Garp e passam rapidinho, depois eles vão pra Thriller Bark, que sinceramente não seria um grande problema, seria bem tranquilo. Mas meu amigo, quando chegar em Sabaody, vai ser um caos tremendo. Na história original, tudo começa com a Kemi sendo sequestrada, o Luffy ficando pistola e socando o Tenryubito. Resultado, o governo manda um almirante, vários pacifistas e Sentomaru pra cima deles. E aí entra a vantagem real dessa versão do Luffy. Ele já começa a saga com o haki que só teria depois do time skip, ou seja, quando os pacifistas aparecem, ele não precisa apanhar pra entender como eles funcionam. Ele destrói o primeiro logo de cara. Os ataques de laser, desviando com o haki da observação. A pele de ferro, nada que um soco com armamento não resolva. O bando inteiro tá mais forte, e a essa altura o Luffy já aprendeu com todas as batalhas anteriores, tá mais experiente, mais estratégico e mais preparado. Só que ainda tem o Kizaru, a luz em forma de homem. Mesmo com o haki, o Luffy não conseguiria enfrentar um almirante sozinho. Ele pode até conseguir acertar um golpe ou outro, mas seria pressionado o tempo todo. Velocidade absurda, ataques cortantes, chutes que atravessam florestas. A vantagem é que o Rayleigh ainda está por ali, e se ele resolve segurar o Kizaru por um tempo suficiente, pode ser que o grupo todo consiga fugir junto, sem precisar ser separado pelo Kuma. Mas é muito importante a gente pensar numa coisa: o Kizaru ainda é um almirante e ele ainda é extremamente poderoso e provavelmente também sabe usar haki. Além disso, ele tem uma fruta extremamente forte que é a Pika Pika no Mi. E mesmo que tanto o Luffy, quanto o Zoro, quanto o Sanji, eles saibam usar haki e tenham dominado pelo menos as habilidades básicas, eles não seriam o suficiente para derrotar o Sentomaru, o Kizaru, vários pacifistas e o restante da marinha que também estava lá. Com certeza a luta seria muito mais equilibrada do que na história original, mas o resultado seria o mesmo. E aí vem outro ponto: se o Kuma quiser mesmo espalhar o bando pelo mundo, não tem haki que segure. Não dá pra bloquear
bloquear teletransporte com um soco. E como o navio ainda não tá pronto para ir até a Ilha dos Homens Peixe, o melhor é seguir o fluxo original e imaginar que cada um vai parar num canto. E aí chega o arco de Marineford. Mas antes, o Luffy ainda dá aquela passada por Amazon Lily. E convenhamos, essa versão da história, a Hancock se apaixona ainda mais rápido. Um Luffy com haki do Conquistador, cheio de carisma e honra, apaixonante. Depois vem Impel Down, onde não muda tanta coisa. O Luffy ainda não conseguiria bater no Magela, já que o veneno é veneno, mas com sua força bruta e aliados inusitados ele consegue chegar e fugir. E aí sim o caos absoluto, Marineford. Dessa vez ele seria um problema tão grande que os próprios almirantes teriam que parar para lidar com ele. E tem mais, como ele tem haki, ele poderia acertar com certa facilidade usuários de Logia. Então, tanto o Kizaru quanto o Okiji, eles não poderiam simplesmente ignorar o Luffy. Algum deles teria que enfrentá-lo de verdade. E isso poderia abrir mais espaço para outras pessoas poderem brilhar muito mais durante a batalha, como os comandantes do Barba Branca, o Jinbe, até o Crocodile, por exemplo. Todo mundo nessa luta teria muito mais espaço para poder lutar, enquanto o Luffy abre espaço e também distrai outros inimigos poderosos do outro lado. Só que ele ainda não é forte o suficiente para vencer um almirante de igual para igual. Mesmo com observação avançada, mesmo com socos fortíssimos, o nível ainda é desbalanceado. Mesmo assim, ele consegue soltar o Ace. Mas aí vem o destino, Akainu. E aqui, talvez o Luffy consiga prever o ataque. Com seu haki, ele sente o perigo, tenta salvar o irmão. Talvez até bloqueie o golpe por um instante. Mas a verdade é que não dá pra escapar pra sempre. Afinal de contas, a gente tá falando de um dos caras mais poderosos da obra. E quando Barba Branca sofre o colapso, o Ace vacila e o resultado é o mesmo. Aquele soco ainda atravessa. Ace morre e o mundo muda de novo. A dor é a mesma, o impacto também. Mesmo sendo mais forte, o Luffy ainda não consegue evitar a morte do irmão. Ele desaba, ele grita, ele chora. E no meio do caos ele é resgatado e o Shanks aparece para poder acabar com a guerra. Mas agora a gente precisa levantar uma questão muito interessante. Será que seria necessário um time skip? No original, Rayleigh aparece para treinar o Luffy, justamente porque ele percebe que o garoto precisa aprender haki. Mas nessa realidade alternativa, o Luffy já domina tudo. Ele já tem armamento, observação e até indícios de conquistador. Então, pra que treinar? A resposta é simples, porque o resto da tripulação ainda tá espalhada pelo mundo e mesmo com todo mundo mais forte, 2 anos para treinar com calma, aprender técnicas novas, melhorar o controle de haki, ainda seria extremamente útil. E pro próprio Luffy, treinar com um mestre de verdade como Rayleigh elevaria tudo para outro nível. Ao invés de aprender o básico, ele passaria por um treinamento brutal, foco total em haki avançado, armamento interno, fluxo externo, até o uso do haki do rei de forma ofensiva. Talvez ele ainda não domine completamente, já que esse tipo de poder só floresce de verdade na batalha, mas já chegaria bem perto. E em todo esse treinamento, provavelmente o Rayleigh, ele veria o Luffy muito parecido com o Roger. E pensando nisso, ele poderia ensinar aquele haki que o Scopper Gaban menciona lá no arco de Elbaf, lá na frente, aquele haki que seria capaz de ferir os cavaleiros sagrados. Porém, ele não teria muito tempo para poder ensinar toda essa técnica pro Luffy, mas ele poderia plantar aquela sementinha na cabeça do Luffy e preparar ele para as batalhas lá no futuro. E aí, meu amigo, depois do time skip, o Luffy volta um completo absurdo. Na Ilha dos Homens Peixe, o Luffy não só derrubaria 50 mil com o haki do rei, ele derrubaria todo mundo. O arco inteiro seria resolvido em poucos episódios. Punk Hazard, nem cheiro de gás. O Caesar Clown seria atropelado sem a menor chance de reação. E o Doflamingo ia precisar de muito mais do que fios para se manter de pé. Nessa versão, o Luffy passaria o trator nesses 3 arcos. Um massacre atrás do outro. Mas o verdadeiro teste vem no arco de Whole Cake. Aqui, o Luffy enfrenta talvez um dos oponentes mais técnicos da obra, Katakuri. Um monstro com armamento poderoso, futuro imediato com o haki da observação, ataques precisos e versatilidade absurda. Na versão original, o Katakuri começa humilhando o Luffy. Só depois de horas e horas de batalha, o Luffy começa a virar o jogo, entendendo como funciona a observação do futuro e elevando o próprio haki. E só vence porque o Katakuri se fere de propósito. Mas agora é diferente. Esse Luffy aqui já chega com tudo isso, já consegue ver segundos adiante, já tem armamento de alto nível, já sabe como lutar em desvantagem. Ou seja, talvez o Katakuri nem quisesse lutar tanto assim. Ele é um cara de honra, e se visse no Luffy um oponente à altura desde o começo, talvez até evitasse o combate prolongado, ou ao menos lutasse com respeito, sem arrogância inicial. Vai saber, provavelmente o Luffy venceria muito mais rápido. Mesmo com todo esse poder, o objetivo do Luffy ainda seria resgatar o Sanji e fugir. Afinal de contas, metade do bando estava lá em Wano, principalmente o Zoro, que seria o segundo mais forte dessa tripulação, e também o Sanji, o terceiro, seria refém ainda. Então assim, enfrentar um bando de um Yonkou, uma tripulação inteira, já seria insanidade total. Com a tripulação pela metade, seria pedir pra perder, né? E além disso, vários dos integrantes
integrantes da tripulação da Big Mom são muito fortes. Ter que enfrentar todos eles, só haki não seria o suficiente. Então o Luffy poderia até ter uma luta, ao invés de simplesmente fugir, mas seria mais um treino, alguma prova pra ele, um teste talvez, do que uma luta completa. Ele ainda fugiria no final. Ou seja, o resultado é o mesmo e agora a gente vai seguir jornada pro maior desafio de todos, em um ano. O palco do maior desafio de todos, Kaido. O ser mais forte do mundo, um dragão que ninguém consegue matar, o pesadelo dos supernovas. Na história original, o Luffy apanha, e muito. Precisa perder várias vezes, treinar no meio da guerra, aprender a usar o haki do rei de forma ofensiva e por fim despertar a sua fruta para conseguir virar o jogo. Mas aqui o Luffy já chega preparado, com experiência, força bruta e tudo que aprendeu com o Rayleigh. É claro que o Kaido ainda é um monstro, o Luffy ainda vai apanhar, mas agora ele não tá mais aprendendo durante a luta, ele já sabe e isso muda completamente. O Kaido pode até resistir no começo, mas o Luffy vai conseguir causar dano real desde o início, golpes que atravessam as escamas, ataques que quebram a resistência do dragão, socos com o haki do rei que estremecem os céus. Além disso tudo, como ele teria um haki da observação avançado, ele não tomaria tantos golpes antes de chegar no topo de Onigashima. O Apu provavelmente não conseguiria acertar ele, e a luta contra a Uchi e o Page One seria muito mais fácil com o haki do armamento e haki do rei avançados. A luta ainda seria insana, mas a balança começa a pender pro lado do chapéu de palha. Mas aí vem uma pergunta inevitável: o Luffy poderia se tornar Joy Boy mesmo sem ter comido a Gomu Gomu no Mi? Bom, a resposta é não, sem a fruta não. Mas a gente vai melhorar um pouquinho essa história daqui pra frente. E no arco seguinte a gente vê o que vai acontecer. Mas agora vamos pensar no Shanks, porque na história original, o Shanks ele apenas observa de longe e sabe que tá acontecendo alguma coisa ali, mas ele não entra no país de Wano. Ele apenas usa o seu haki do rei numa distância completamente absurda para poder intimidar o Green Bull, o almirante da marinha, e não chega a encontrar o Luffy. Mas nessa nossa história, vamos considerar que o Shanks encontra o Luffy e oferece a Hito Hito no Mi pra ele, já que ele enxerga no garoto a essência de Joy Boy. É nesse momento que o Shanks revela o segredo do baú, a fruta que ele guardou todos esses anos, a verdadeira Hito Hito no Mi modelo Nika, e oferece ao Luffy. Só que agora, diferente de antes, não é por um acidente, é uma escolha consciente, um símbolo de que a jornada ainda não acabou. E o Luffy, mesmo já sendo um monstro no haki, entende que o mundo ainda precisa de algo maior, então ele come. Mas por enquanto ele ainda não vai ter acesso aos poderes do Gear 5, porque para despertar essa fruta ele precisaria morrer. E é isso que a gente vai ver nos próximos passos da jornada. Agora é hora de seguir para Egghead. E chegando próximo a Egghead, o bando dos chapéus de palha resgata a Bonnie e entram na ilha. E aí começa o caos, assim como no arco e na história original. O governo mundial chega em Egghead para poder matar o Dr. Vegapunk. E ainda descobre que o Luffy estava lá. E aí começa o estopim para a guerra. Dessa vez o confronto com Kizaru é completamente diferente. O Luffy já tem domínio completo do haki e ainda tem os poderes da Gomu Gomu no Mi, só os poderes de borracha básicos. Então a luta é muito mais equilibrada, intensa, mas com um desfecho claro. O Luffy vence. Porém, o Kizaru estava quebrado por dentro, já que ele teria que lutar contra os dois amigos Vegapunk e Sentomaru, o que dificultaria muito o seu lado. Só que aí as coisas escalam de verdade. Os 5 Gorosei aparecem na ilha, mesmo com tudo que conquistou, o Luffy não aguentaria. Ele luta até o fim e morre. Mas é justamente nesse momento que a fruta desperta. O Gear 5 explode em plena guerra. Bonnie, que passou a vida procurando por Nika, assiste tudo, e ali vendo o Libertador surgir diante dos seus olhos, algo muda. Ela ativa os próprios poderes, inspiradas por ele, como se estivesse canalizando o espírito de Nika. Mas a gente sabe como é desgastante o Gear 5. O corpo do Luffy ainda não tá acostumado. Ele não tem energia suficiente e vira aquela uva passa. No fim, o arco termina do mesmo jeito que a história original. Mf aparece e libera aquele pulso de haki gigantesco de Joy Boy e expulsa os Gorosei. Assim, os chapéus de palha conseguem fugir com os gigantes rumo a Elbaf. E agora, com os Gorosei expulsos, os chapéus de palha conseguem seguir sua jornada rumo a Elbaf. E a história entra numa nova fase. Mas tem um detalhe, a gente ainda não viu, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, o Luffy lutando realmente em Elbaf. Então a gente ainda não pode imaginar muita coisa. Mas como que ele usaria o Gear 5 em Elbaf? Será que ele conseguiria enfrentar Imu de igual para igual, já que ele seria muito mais poderoso com todo o seu haki e o Gear 5 agora? A verdade é que nesse ponto tudo pode acontecer. Agora eu quero saber de você, deixa aqui nos comentários. O que mais poderia mudar nessa história? E você concorda comigo que o Luffy seria extremamente mais poderoso e a recompensa dele seria muito maior? Deixa aqui, eu quero saber o que você mudaria nessa história. E se você é um grande fã de One Piece e gosta de teorias, clica nesse vídeo aqui do lado, onde eu falo sobre a teoria de Bug ser filho de Rocks the Shebeck, isso mesmo. E é isso, deixa o like para fortalecer o canal, clica no botão de se inscrever e ativar o sininho para poder receber mais vídeos sensacionais como esse. E é isso, muito obrigado
por acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.